Ao longo desses dias, Oséias compartilhou aqui no último encontro uma palavra que tem sido um divisor de água para nós, né? Porque tem mostrado qual é a necessidade que nós, como Igreja do Senhor, temos para seguir. Eu queria ler um texto em Colossenses 3,10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu li esse texto, mas ele não é a nossa referência. É só para eu fazer uma observação. E vos revestiste do novo homem, que se refaz. Nós estávamos no grupo caseiro reunidos e me veio essa palavra na segunda-feira, e lá no quintal lá da nossa casa, os pés do muro já estão precisando de uma reforma. Quebrar novamente, fazer o reboco e a pintura. E me ocorreu a seguinte pergunta: eu preciso derrubar a casa novamente para poder refazer os pés do muro, sim ou não? Por quê? Porque a casa já está edificada. Mas tem coisas na minha casa que precisa refazer. E está tudo certo, não é verdade? Na nossa caminhada de fé, algumas coisas precisam ser refeitas. O fundamento está colocado. Quem é o fundamento? Cristo é o fundamento. Mas tem algumas coisas nesse fundamento que ao longo dos anos, para alguns de nós, precisam ser refeitas, reavaliadas, revisadas. E quem estuda aqui sabe o que a gente estudou lá atrás, na nossa alfabetização, no nosso ensino médio, na faculdade, precisa ser atualizado. Não é isso mesmo, Tiago? Tiago, Poliana, Jaqueline, Fabícia e mais alguns aqui sempre estão se atualizando para que as coisas que lá atrás foram faladas, elas possam ser reavaliadas novamente. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E hoje eu gostaria de poder contar com todos. Essa é uma palavra que eu vou contar com a participação de vocês, porque é algo que a gente ouve desde a nossa conversão. E solta aí, Dan. Qual é o padrão de qualidade para um discípulo de Jesus? Qual é o padrão de qualidade para um discípulo de Jesus? Oi? Jesus? Padrão de qualidade. Nós temos hoje no Brasil algumas empresas de certificação. Elétricos, eletrônicos, brinquedos. Nós temos o Inmetro, não é isso? O Inmetro, ele avalia a qualidade dos produtos e ele diz se aquele produto é de primeira, de segunda ou de terceira qualidade. Nós temos na área de alimentos o CIF, né? Que é um selo de inspeção federal, para dizer se aquele produto passou pelas inspeções e se ele tem qualidade. E no reino de Deus, qual é o padrão que avalia a vida do discípulo? Qual é o padrão de qualidade para um discípulo de Jesus? Primeiro, é necessário entender qual é o propósito de Deus. Para responder a primeira pergunta, eu preciso entender qual é o propósito de Deus. Quer que diz aqui? Vamos todos? Agora a gente vai começar, realmente, eu queria fazer uma observação. Os pais que têm filhos pequenos, que já estão catequizando eles com estas coisas, vamos participar hoje? Bota os filhos para prestar atenção na tela, aqueles que já sabem ler, os que não sabem, que já foram catequizados. Vamos fazer isso. Há uma necessidade de que todos nós entendamos de melhor maneira isso. Qual é o propósito de Deus? Uma família de muitos filhos. Romanos 8. Sabemos
Amém. A repetição é a mãe da excelência. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, mais a gente lembra. Aí vem, por que uma família? Deus quer o quê? Eu queria pedir a participação de todos hoje. Vamos tremer esse ambiente aqui com os textos que a gente já sabe da catequese. Por que uma família? Por que muitos filhos? Por que muitos filhos? Passa, Marcão. Por que semelhantes a Jesus? Deus quer o quê? Qual é o texto? Até que todos cheguemos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por que uma família? Porque Deus quer unidade. Temos praticado essa unidade? Temos nos esforçado para praticar essa unidade? Para estar unidos, para estar juntos, para se edificar mutuamente? Isso tudo que nós vamos falar hoje é coisas que nós ouvimos na proclamação. E que ao longo dos anos, para alguns, não vou dizer para todos, se diluiu e a gente perdeu a simplicidade de andar junto, de juntar panela, de visitar o irmão, de mandar uma mensagem, de edificar. Por que muitos filhos? Porque Deus quer o quê? Quantidade. Precisamos nos esforçar em reproduzir a vida de Cristo em outros. Com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos colegas e com os estranhos que a gente não conhece. E aí agora vem a minha pergunta do início. Por quê? Qual é o padrão de qualidade? Por que semelhantes a Jesus? A resposta da catequese é porque Deus quer qualidade. Qual é a qualidade? A vida de Jesus. E todos nós, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não entendo bem assim. Não, aqui não cabe questionamento, aqui não cabe exceções, aqui só cabe uma coisa. Se no Inmetro nenhuma empresa é liberada para fazer de qualquer jeito, no reino de Deus muito mais. Não tem espaço. Uma vez que eu entreguei minha vida ao Senhor, agora Ele é Senhor, porque o padrão de qualidade que Deus exige é que eu seja semelhante a Jesus. Amém? Aí, o que é que acontece? Eu entendi que eu preciso ter o padrão de qualidade que é Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, eu conheço Jesus de fato, de verdade? Eu tenho conhecido de fato quem é Jesus? A gente fala na proclamação para as pessoas assim: eu não posso chamar você para seguir Jesus sem você conhecer quem é Jesus. Não é assim que a gente fala? Eu falei outro dia, pregando para um contato, se um carro parasse aqui agora, uma SW4 nova, preta, linda, e o cara baixasse o vidro e chamasse a gente para entrar nesse carro, você entraria comigo naquele carro? Ele disse não. Eu disse por quê? Ele disse porque a gente não conhece. Eu disse justamente, para a gente conhecer, a gente primeiro, para a gente andar junto, primeiro a gente tem que conhecer. E todos aqui conhecem Jesus, amém? Mas será que de fato a gente conhece? Sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, sua encarnação, sua exaltação e sua volta? Essa é uma pergunta que eu fiquei me fazendo durante muitos dias. Durante muitos dias. De fato, eu conheço o meu Senhor, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está fazendo e que um dia Ele vai voltar. Será que eu conheço? E aí eu preciso ir para onde? Novamente, para a catequese. Jesus existia antes de todas as coisas. Vocês, João 1, todos.
entendi isso. Outro dia eu estava falando com um contato e eu disse para ele, Jesus não passou a existir a partir de Maria. Jesus existia antes de todas as coisas. E o que mais se ouve falar é de Jesus aí, mas alguns não entenderam ainda que Jesus já existia. Eu tenho essa consciência. A gente já ouviu isso repetidas vezes. Oséias, Josué, os discipuladores. Jesus existia antes de todas as coisas. Mas eu tenho noção disso, que antes que tudo existisse, ele já era. E eu preciso ter essa revelação. Você precisa ter essa revelação. Nós precisamos ter essa revelação. Que Jesus já existia antes de todas as coisas. Tornou-se homem. Jesus não era um espírito vagando no meio da humanidade. Aferrar. Coisa que se devia ferrar. Beleza. Então, o que é que acontece? Eu entendo isso, que Jesus veio como homem. Ele não nasceu de uma relação entre homem e mulher. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E se tornou homem, porque Jesus não podia invadir a lei natural que ele tinha criado. Ele não poderia surgir do nada. Ele nasceu como Alice, do ventre de uma mulher, cresceu obedecendo aos seus pais, estudava, aprendia, até que chegou o tempo dele cumprir o seu ministério aqui na terra. Eu preciso entender isso, que Jesus tornou-se homem. Ele não veio aqui de qualquer forma. Uma das coisas que eu fiz questão de botar os textos, queridos, era para que acontecesse o seguinte. Na grande maioria das vezes que a gente tem recitado a catequese, a gente tem atropelado, porque a gente está enferrujado. A gente está enferrujado. A gente leu, avançou na apostilinha, né? Cumpriu aquela etapa, mas às vezes a gente não está exercendo. E aí o que é que acontece? A ferrugem vem. Outro dia a gente estava no encontro de discipuladores, eu falei com o Josué, rapaz, aqui do meu lado está cheio de ferrugem, porque eu não tinha uma ajuda. Aí alguém lá tinha uma catequesezinha na mão, foi que deu suporte para todos nós. Então eu falei, eu vou colocar os textos para que todos nós possamos, juntos, falar, expressar, prestar atenção. O texto está ali. Eu tenho certeza que todo mundo continua lendo. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Terceiro, sua vida foi perfeita e irrepreensível. Ele foi perfeito. Ele é o nosso padrão de qualidade. Quando a minha vida é passada pelo crivo que sobe, bate neste homem que viveu uma vida, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Ele é perfeito, irmãos. A sua vida foi perfeita e irrepreensível. Para dizer para cada um de nós nessa manhã, sejam como eu. Eu sou a referência de vocês para viver. Não é influenciador digital, não é homens dessa terra, mas eu, Jesus, o Todo-Poderoso, que um dia vim, me encarnei como homem e vivi para obedecer ao meu Pai. Eu quero que vocês vivam essa vida. Essa é a vida que Jesus tem para nós. Esse é o padrão. Um homem que teve uma vida perfeita e irrepreensível. E por que ele veio? Ele veio... Quarto ponto, morreu, fez uma obra tremenda e grandiosa.
Aleluia! Fez uma obra tremenda. Qual é a obra que nós estamos fazendo? Quem é que a gente está ajudando? As pessoas têm visto, eu tenho entendido que esse Jesus fez isso, e eu tenho reproduzido isso para outras pessoas. Isso tudo a gente já ouviu. Eu falei, Deus, não tem novidade. Aí eu me lembro da minha situação com Oséias, quando a gente entendeu o reino. E um dia eu cheguei para Oséias e disse assim, rapaz, a gente não vai mudar o assunto não, velho. É só arrependimento. Ele disse, pô, enquanto a gente não se arrepender, a mensagem é essa. E aquilo quebrou minhas pernas. Enquanto eu não entender quem é Jesus, o que ele fez, a gente vai continuar repetindo isso. Repita isso na sua vida. Faça uma análise, refaça. Senhor, eu não te conheço de fato, como a apostila lá mostra. A apostila é uma referência para a gente. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o... Eu preciso imitar Jesus. Nós precisamos imitar Jesus. E eu preciso conhecer a obra desse Jesus. E embora nós, como discípulos, já ouviu tudo isso, mas a gente precisa rever, refazer novamente esse caminho para que o Espírito Santo renove dentro de nós. Quem é Jesus para nós? Morreu pelos nossos pecados. Tem mais um texto, Marcos. Tem mais um texto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cada um de nós andávamos desviados pelo nosso próprio caminho. Mas ele fez cair. Mas Deus fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de nós todos. Queridos, nenhum de nós aqui nesse recinto, que uma vez disse que queria Jesus como Senhor, nenhum de nós tem mais o direito de andar como acha que tem que andar. A nossa vida agora pertence a quem? A nossa vida pertence a Jesus. Isso é sério. Zenildo, a tua vontade é do Senhor. A tua vontade não é mais para você. Lorena, a sua vontade é do Senhor. Agora, você entregou sua vida para Ele. E é Ele que vai mandar. E quem de nós não entende isso, não avança. Observem a vida de alguns irmãos que não conseguem avançar, não conseguem dar o segundo passo, não conseguem pular uma casa. Porque enquanto eu não alcanço o padrão de qualidade, que é Jesus, de me render e de me colocar na mão daquele que existia antes de todas as coisas, se encarnou, teve uma vida perfeita e irrepreensível, fez uma obra tremenda e grandiosa, e agora o amor dele é tão grande que ele morreu pelos nossos pecados. Eu não vou parar para falar sobre a morte de Jesus, que a gente passaria Oséias, que é o homem da profundidade, passaria aqui 10 encontros falando sobre a morte de Jesus. O que está por trás da morte de Jesus. Mas ele morreu. E eu falei para um contato também sobre isso. O único túmulo que está vazio, que não tem restos mortais, é o de Jesus. Maomé, Mao Tse Tung, Lênin, Buda, os grandes Gandhi,
todos esses têm um túmulo lá com os restos mortais. Mas o de Jesus não está lá. Porque ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E o contato disse para mim, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que não tem restos mortais de Jesus, porque ele ressuscitou em um corpo glorificado. Ressuscitou. Atos 2. Aleluia. Aleluia. Queridos, se a gente não entende a profundidade e a grandeza desse Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso entender como Jesus veio aqui, o que ele fez. Se eu não conheço esse Jesus, eu conheço Oséias, conheço a Adriana, muito mais foi Jesus. Jesus tem feito muito mais por você, Lu. Jesus tem feito muito mais por você, Júnior. Ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele venceu a morte para nos dar vida. E vida em abundância. Não é uma vida mesquinha, regrada, passando dificuldade. É abundante. Amém? Ele foi exaltado porque ele fez todas essas coisas agradando ao Pai. Atos 2:36. Aleluia. Ele foi exaltado. Tem um outro texto. Pelo que também, quem o exaltou? Ele está sentado em um alto e sublime trono, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele foi exaltado, ao nome dele é dado todo o poder. Nenhum nome chega perto do nome de Jesus. E um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Mateus 24. Fechamento da vida de Jesus. Para muitos naquele dia será um dia de muita alegria. Imagine Jesus voltando e a gente indo morar com ele. Mas também pode ser um dia de tristeza para aqueles que não quiseram comunhão com ele. Então, eu o conheci. Agora eu conheço. O que é que Jesus fez? De onde ele veio, como ele viveu, onde ele está e que um dia ele voltará. Qual é o padrão de qualidade para o discípulo? Jesus. Vamos todos repetir? Qual é o padrão de qualidade para um discípulo? Jesus. Jesus. Agora, eu conheço a vida e a obra de Jesus. Aí vem uma pergunta que está na catequese também e que todos nós já ouvimos, já falamos, já conhecemos, mas que precisa ser refeito. E a pergunta é: no que devemos ser como Jesus? Está aqui, não está? Nós vamos falar. Vamos recitar todos eles. Josué, ele, um dia ministrando aqui, ele disse o seguinte: quando um reino entra, o outro sai. Qual é o reino que tem entrado em nossas vidas? Qual é o reino que está dominando as nossas vidas? Oséias, em uma das ministrações dele, ele disse o seguinte:
Uma visão que não se reflete no mandar não é uma visão celestial. Dá para traduzir isso? Se eu conheço Jesus, se eu digo que sirva Jesus, mas a minha prática, o modelo de vida que eu vivo no dia a dia não reflete, tem alguma coisa errada. Eu conheço Jesus. Eu conheço sua vida e sua obra. Ele está em mim. O que é que tem que refletir por onde eu passo? A vida dele. E se isso não está acontecendo, tem algo que não está correto dentro da minha vida como discípulo. Então, agora eu conheci Jesus. O padrão de qualidade de Deus é que a gente seja semelhante a Jesus. Todo o fundamento da nossa fé como discípulo são 6 pontos que estão aqui, elaborados dentro da apostila. E eu fiquei pensando, mas por que botou 6 pontos? Tem 6 pontos aqui na apostila sobre no que devemos ser como Jesus. Aí eu comecei a fuçar esse negócio. E eu cheguei à conclusão, é porque esses 6 pontos enquadra toda a nossa vida, toda, sem exceção. Todo o nosso procedimento como discípulo se resume, está dentro desses 6 pontos. Primeiro ponto. Ser o quê? Vamos falar todos? Mateus 11. Ser manso e achareis. Irmãos, ser manso. Pensa no homem que teve dificuldade. Meu pastor está aqui. Obrigado, Senhor, por transformar minha vida. Então, uma das áreas de todos nós, mansidão. Tem gente que é mansa por natureza, manso. Mas a grande maioria de nós, a gente tem uma reação carnal. E aí a primeira coisa, Tiago, ser manso e humilde, viu? Como Jesus. Ser manso e humilde, viu, Lucas? Um homem grande, forte, né? Com essa cara de mal. Tem que ser manso e humilde como Jesus. Aí, aqui está falando de 2 características, ser manso e humilde. Mas o final do texto diz assim, ser manso e humilde de coração e achareis o quê? Terceira coisa que está dentro disso, ansiedade. Uma doença que está espalhando aí. E o discípulo que aprende viver como Jesus, ele não vai entrar. Paulinho, tu quer dizer que um discípulo não pode ter ansiedade? Pode sim. Pode. Ansiedade, Jesus chamou a atenção de todos nós. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não foi isso que ele falou? Porque o vosso Pai tem cuidado de vós. Por que Jesus chamou a atenção disso? Porque ele sabia que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. Mas quanto eu dependo de Deus, entenda uma coisa, cada um aqui, está ouvindo, Rodrigão? Cada um de nós, está ouvindo, Manu? Cada um de nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Agora, o que eu faço no lugar que eu estou, a disposição do meu coração de deixar Deus ser Senhor da minha vida é que faz a diferença. Mas Deus é soberano. Só que Ele não vai fazer o que eu preciso fazer. E com relação a essa questão de achareis descanso para as vossas almas, é quando eu me coloco. Senhor, eu não sei, eu não consigo fazer. Aí Deus faz. Amém? Segundo ponto. Como é? 1 Pedro
1,15. Precisa de tradução? No que devemos ser como Jesus, diante de um mundo tão pervertido? Ser santo como Jesus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso. Vocês sejam santos em alguns procedimentos, viu? Na academia, não precisa ser tão santo. No futebol, também não. De vez em quando dá uma pancada lá no adversário. Na sala de aula, não estudei direito, de vez em quando não precisa ser tão santo, dá uma pescadinha. No trabalho, não precisa ser tão santo no trabalho não, de vez em quando dá um migué lá, velho, que tá com a dor, ou inventa um sofisma lá. É assim que Jesus viveu? E como é que eu, como discípulo, tenho que viver? Todo o nosso procedimento. Todo. Queridos, quem de nós nunca ouviu sobre isso? Quem aqui nessa sala nunca ouviu sobre isso, no que devemos ser como Jesus? Todos nós ouvimos. Mas, precisamos refazer algumas coisas na nossa vida. Precisamos refazer algumas áreas da nossa vida. Paulinho, eu até tenho vivido bem na questão de ser manso, humilde e submisso. Agora, quando parte para essa questão de ser santo, já me dá uma dificuldade, porque eu não estou meditando muito na palavra. Meu discipulador até passou a meta, mas eu não tenho me esforçado para poder. Eu acho que não tem necessidade. A oração, não, eu oro todo dia de manhã. O Zé falou lá naquela palavra lá, para não botar o pé no chão, antes de falar com o Senhor. Eu falo com o Senhor antes de botar o pé no chão, mas o resto do dia, como é que eu tenho vivido? Essa palavra é só para que a gente reflita. Para que a gente traga de volta as reformas que precisam ser feitas na nossa vida, daquilo que temos deixado de praticar e que é uma necessidade. Qual é o padrão de qualidade para um discípulo de Jesus? Ser semelhante a Jesus. Não quer ser semelhante a Jesus. Terceiro ponto, Marcão. Servir como Jesus. Peraí. Se vocês estiverem cansados, eu mesmo leio aqui e vocês não precisam mais participar. Dá para todo mundo falar com ênfase? Vamos ver se a gente consegue? Servir como Jesus. João. Ora, se eu sei que o Senhor é mestre, tu farei aos pés, também gosto de falar aos pés do mundo. Ora, Jesus aqui parece que deu uma carteirada, né? Não parece? Está a sala lá, os discípulos reunidos. É como se Osés chegasse aqui e dissesse assim: se eu que sou o pastor aqui, eu estou pegando a cadeira, por que vocês não pegam a cadeira também? Se eu que sou o pastor, Jesus deu uma carteirada. Se eu sendo quem? Ele era o Senhor, ele é o Senhor e o Mestre. Aí ele diz, se eu sendo o Senhor e Mestre, ou seja, se eu que estou ensinando a vocês, instruindo a vocês, eu sou maior do que vocês, eu tenho me curvado, Ademir, para lavar os teus pés. Também, Ademir, faz isso com o Luiz, faz isso com o Tiago, faz isso, Mara, com o Lu, faz isso, discipulador, com o teu discípulo, faz isso, pai, com o teu filho, faz isso, filho, com o teu pai. Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Faz isso, Tiago, com Poliana. Faz isso, Poliana, com tuas filhas. Faz isso, Salim, com tua esposa. E assim eu me torno um discípulo com a qualidade de Jesus. Como o Senhor, servir como Jesus. Se eu sendo o Senhor e Mestre, por que Jesus frisou isso? Ele queria humilhar os discípulos? Não. Não era uma questão de humilhar os discípulos. Era para mostrar, Osés costuma dizer, o maior entre vós é o que serve. Mas na hora que a gente está na muvuca, a gente senta e fica olhando, vou ver quem vai me servir. Mas Jesus fez o contrário.
Próximo. Pregar ao mundo como Jesus. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu te enviei ao mundo. Quem enviou? Não foi Oséias, não? Não foi Josué? Não foi o discipulador? Há uma ordem direta de Jesus. E aqui eu me pego. É uma área que é pecada. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que lembrar disso o tempo todo, que eu preciso pregar ao mundo como Jesus. Eu preciso estar atento. Eu preciso me esforçar. Eu estou falando de mim. Eu sei que vocês são muito melhores do que eu nessa questão de proclamação, mas eu preciso estar atento. Quantas oportunidades eu tenho perdido? Ou quais as oportunidades eu tenho aproveitado? Porque Jesus não perdeu a oportunidade. E ao longo dos dias, meditando nisso, tem sido assim um aperto, como dizia aí no mundo, um aperto de mente e de coração, para que eu possa estar atento, que para eu ser como Jesus, eu preciso pregar ao mundo como Ele. E que cada um de nós, possa ter essa carga, esse entendimento, de que a gente precisa pregar a tempo e fora de tempo. Amém? Próximo. Amar como Jesus. João 13. Amém? Olha, Sulamita, é fácil lhe amar, viu? Porque você está na sua casa, servindo ao seu marido, fazendo as suas coisas. Mas amar minha mulher, que está perto de mim, que tem dia que fica pisando no meu calo, que tem dia que eu contrario ela, eu preciso fazer o que Jesus falou. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ser o que Jesus falou. Não importa se eu goste. Abrir mão da minha vontade implica em contrariar a minha carne. E a gente tem se esforçado de falar todos os dias, um para o outro, que se ama. Ela costuma dizer assim, eu te amo. Eu vou falar para você, ela chama de Inho, viu? Eu te amo, Inho. E eu digo para ela assim, eu não gosto de dizer eu também, eu só digo obrigado. Obrigado por me amar. Queridos, esse é um negócio que tem sido nos últimos dias, esses últimos tempos. Aí fora tem uma geração ensinando a gente a ser egoísta. Usam a expressão no mundo, é Deus por mim e o diabo e o mundo. Cada um cuida da sua vida. Ah, não tem nada com isso não, é ele lá. E isso, irmãos, é tão sorrateiro. Isso é tão sutil que às vezes a gente se contamina. E o propósito de Deus é uma família, e tem uma família porque no meio da família há amor, há unidade. Ah, Paulinho, porque tu não conhece a família de ninguém? De fulano. É porque aí é exceção. Na exceção a gente não trabalha, a gente trabalha na regra. A regra, por exemplo, eu tenho a família de Mara. 10 irmãos. E lá ninguém vai passar necessidade. Eu estou falando de Mara porque é uma família grande. Dona Francisca é uma mulher viúva, mas na família de Mara ninguém passa necessidade. Porque se tiver uma necessidade, todo mundo se junta para socorrer o necessitado. Isso chama o quê? Unidade. A unidade vem pelo amor. Amar como Jesus. Quantos de nós aqui temos percebido a necessidade de um irmão e não tem amado esse irmão em suprir a sua necessidade? Eu estava aqui, Tiago me chamou, vamos ali orar por um irmão? Atitude de amor, Tiagão. Que o Senhor continue te enchendo o coração por outros, para que você possa ter esse desejo, amar o seu irmão, orar por ele. Queridos, temos a necessidade de amar e de ser amado.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Vamos repetir de novo? Perdoar como Jesus. Colossenses 3,13. Agora olhe para o seu irmão e fale esse texto. Assim como o Senhor vos perdoou, Miriam, assim também perdoai vós, viu? Irmãos, eu estou à disposição dos irmãos para depois do encontro. Quem quiser me procurar, precisar retratar qualquer coisa, porque essa é a disposição do coração do discípulo. Eu tenho visto muitos irmãos, eu vou mudar a fala. Mário costuma dizer, muitos não, alguns. Eu tenho visto alguns irmãos sofrendo de amargura, de angústia e por dificuldade em perdoar. Já tivemos algumas situações em que alguns preferiram não estar com a gente do que perdoar. Avalie, reavalie, reforme o seu entendimento acerca disto. Senhor, eu preciso liberar perdão. E uma coisa, quando eu perdoo, não é o outro que eu estou libertando. Quando eu perdoo, a liberação é para a minha vida. Qual é o limite do perdão? O que nós fizemos? A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E às vezes nós estamos aqui, alguém faz alguma coisa que eu não gostei, e eu trago isso para o meu coração, e não quero mais dar perdão, né? Mas que o Senhor possa nos ajudar, que devemos imitar Jesus, queridos. Porque assim, eu preciso entender, o que Deus quer, essa é uma fala de Mário, o que Deus quer é absoluto. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora, o como de Deus é Jesus. Tem uma frase dessa palavra aí, que me veio aqui à mente, né? Essa frase aí que a gente falou, perdoar como Jesus, falando, tem que se perdoar. E eu lembrei que esse perdoar é independente de que alguém venha nos pedir perdão, né? Então, esse perdoar é liberar o perdão. Alguém fez um mal, né, contra mim, falou mal de mim, não tenho que esperar ele vir em casa e pedir perdão para me perdoar. Mas o perdão é algo, né, que o Senhor nos perdoou, espontâneo, justamente. Então, o Senhor, Ele nos perdoou. O perdão está aí, a gente só precisa se arrepender, né? Amém. Então, dispensar esse perdão para que venhamos ser como o Senhor. Amém. Há uma necessidade, queridos, de que a gente reflita. O padrão de qualidade de Deus é Jesus. No que devemos ser como Jesus? 6 pontos, textos que nos dão muita clareza. Eu vejo uma grande sabedoria dos irmãos quando fizeram essa apostila e colocaram pontos tão essenciais dentro para a nossa vida. Não é? E eu queria orar. É só o suficiente a vida de Jesus. Ela é o suficiente. Ela não tem a mais, não tem a menos. José chamou ainda há pouco aqui à frente quem estava precisando dar uma calibrada, né, José? Renovar. E o desejo do meu coração é que essa palavra traga renovo de fé, de ânimo, amplie, seja colírio nos nossos olhos e abra o nosso entendimento, de entender assim, não é o que meu discipulador cobra, não é o que meu pastor fala, mas é o que a palavra de Deus está dizendo, que eu preciso ser
como Jesus. O padrão de qualidade que Deus quer para cada um de nós é que sejamos semelhantes a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Que a Tua palavra siga trabalhando na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, gerando as mudanças necessárias em nossas vidas, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado através de nós, Senhor. Te louvo porque o Senhor não tem se revelado de riquezas, mas sim de uma vida santa e irrepreensível diante de Ti, Senhor. Faça-se a Tua vontade na vida de cada um de nós nessa manhã, Senhor. Aqueles que têm dificuldade, que o Teu Espírito Santo sopre nos seus ouvidos a Tua palavra e dê a eles a graça e a condição de obedecer prontamente, Senhor, sem questionamentos. Nos ajude em nome de Jesus.